Bom, irmãos, os irmãos perceberam aí que eu tive alguns problemas aqui. Como eu falei, eu tô gravando do celular, né? Aí aconteceu algum problema aqui no meu celular que o volume, o áudio tava travando e fazendo muito barulho e travando. E eu não tava conseguindo resolver essa questão. Então, é, pedi ajuda aqui para minha esposa e para minha filha. E agora eu tô usando o computador da minha filha, né? O computador da minha esposa, porque o computador da minha esposa ele parece que não sei o que aconteceu, mas não está aceitando o StreamYard. Tem que fazer alguma coisa lá, porque eu usava ele, né, antes para fazer as lives que a gente fez no passado e simplesmente mandava o link pro meu computador, por computador e já abria de uma vez. Agora está dizendo que não está compatível ao StreamYard. Tem que fazer alguma coisa, eu vou resolver isso e daí para que a gente não tenha esses problemas, né, no meio da live. Então isso é muito ruim, né? Não é legal a gente ter esse tipo de problema. Mas bom, eu creio que como o irmão Márcio falou, né, em se tratando aqui da live, né, já está dando para os irmãos perceberem como exatamente esse assunto ele está sendo montado, né, por nós aqui para os irmãos. Eu acredito que já está ficando bem claro, né? Eu vi aí que o irmão Márcio falou que inclusive teve algum irmão que citou dizendo que está fazendo sentido, né? Tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Então, o irmão Márcio agora ele falou bastante sobre, mais especificamente desses dois personagens, dizendo que o personagem que fala sobre o anticristo, né, ele é falado por João. Ou seja, João é o único que fala sobre o anticristo e que usa essa expressão anticristo, né? Nós não vemos isso em nenhum outro texto das escrituras mais sendo abordado, né? Não há, pelo menos até onde eu sei, é João que fala sobre isso. E assim, de uma forma automática, eu sempre fiz, como todos os irmãos, a maioria dos irmãos associam esse personagem com o personagem que os profetas anunciam, né, o qual nós chamamos de Gog e Magog, o Gog, rei de Magog, chifre pequeno, rei do norte, rei da Síria. Então, ele recebe um monte de nomes, né? Inico, né, o profano. E a gente já automaticamente, uma questão automática, a gente já linka isso com o anticristo. Quando, na verdade, nós vamos ver, nós vamos observar que o Inico, né, ele não tem nada a ver com Israel, ele não vem de Israel. Então, quando a gente olha para os profetas, a gente percebe que ele vem do norte, ou seja, de uma nação inimiga de Israel. A gente consegue enxergar, inclusive, que ele tem algum parentesco, alguma ligação com Esaú. Né? Nós temos profetas que falam acerca desse Inico, é, tendo alguma similaridade com Esaú, com Edom. E nós sabemos que Esaú ele se misturou com Ismael, né? Houve uma união entre ismaelitas e edomitas. Então, ou seja, os povos árabes, né, que estão tipificados por Ismael, e os edomitas, eles estão ligados de uma certa forma. E nós sabemos muito bem que as escrituras sempre falam acerca de Ismael como sendo o filho da carne que persegue os filhos da promessa. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 4. Então, de uma certa forma, a gente percebe claramente que esse iníquo que persegue, né, os filhos da promessa, ele tem a ver com os inimigos de Israel, com as nações vizinhas de Israel, com as nações do Oriente, do Norte, do Oriente, como nós já falamos aqui, e não com o povo de Deus. Há aqueles que chegam até linkar um texto de Daniel que diz que ele não vai honrar o Deus dos seus pais, como quem diz que esses pais aí se trata de Jacó, de Israel. E na verdade, Abraão também é o nosso pai Abraão, só que de Abraão tem muitas nações, né? Ele, depois que tem Ismael, tem Isaac, de Isaac vem Jacó e as 12 tribos, mas também ele casa-se com Quetura e tem muitos outros filhos, né? Nós sabemos disso. Então, quando se
faz menção ali em Daniel acerca disso, não necessariamente está falando que ele vem do povo de Israel. Não, pode vir de Abraão, e aí abre um leque muito grande. Então, todas essas similaridades que existem entre o iníquo e que nós fazemos de forma, assim, sem sentido, né? Mas que automaticamente fazemos em relação ao anticristo mencionado por João, não faz sentido. E é exatamente por isso que existe no meio cristão, no meio evangélico, essa confusão. O anticristo vem, afinal de contas, dos judeus, ele vem do meio de Israel, aí fica um monte de gente olhando para os judeus. Ah, vamos ver se vai levantar lá um judeu lá como Messias, esse é o anticristo, né? Aí já associa ele com aquele que os profetas falaram. E aí tem uma outra corrente que olha para os muçulmanos, porque olha apenas para os profetas, né, na qual nós mais precisamente fazemos parte. Então nós olhamos para os profetas, porque os profetas ministraram para a igreja, né, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz que eles não ministraram para si mesmos, mas para nós, a igreja, né, acerca da graça, acerca de Cristo, das obras de Cristo, coisas estas que Pedro diz que eles e os apóstolos anunciavam para nós, chamando de evangelho, assunto do qual Pedro diz que os anjos anelam e perscrutam para conhecer. Então, ou seja, os profetas anunciaram isso tudo para a gente, para o Israel espiritual, e os apóstolos estavam falando sobre isso e chamando isso de evangelho. Então, irmãos, é, esse personagem do qual nós linkamos ele automaticamente ao anticristo, ele nada tem a ver com o anticristo que João faz menção, tá? Mas ele tem a ver com Gog, rei do norte, rei da Síria, o iníquo, que virá no tempo do fim, né, contra a nação de Israel, e ele vai reinar durante 3 anos e meio aí. Na verdade, tem uma aliança de uma semana, mas 3 anos e meio foi lhe dado esse poder apenas por 42 meses para, né, fazer tudo aquilo conforme está determinado para que ele possa fazer. Só que eu penso que o irmão Márcio já falou bem claro aí, né, que esse outro personagem, o qual o povo chama, o povo evangélico, né, nossos irmãos evangélicos chamam de anticristo, na verdade ele está mais relacionado com o príncipe da aliança de Daniel, capítulo 9, o qual o rei do norte destrói em uma das suas guerras, né, em uma de suas escaladas de guerra, e que Ezequiel 21, versículo 25, diz que é um príncipe profano de Israel que se manifesta no tempo do fim, porque está dito no texto que ele se manifesta apenas no tempo do fim, e que lhe é tirado a coroa, lhe é tirado o diadema, e é dado a um outro, né, a quem era digno, né, dessa coroa. Então veja que existe um príncipe profano de Israel que se manifesta no tempo do fim, e veja que o contexto de Ezequiel 21 ali é um contexto de um cerco do rei da Babilônia. Capítulo 21 está falando de um cerco da Babilônia em Jerusalém, e tem um príncipe profano de Israel que está ali, né, o qual será destituído. Ele é iníquo e profano, está dito lá, e que ele será destituído do seu trono, né, da sua realeza. E quem vai destituir ele? O rei da Babilônia, que também pode ser chamado de rei da Síria. E o contexto maior ainda, se você pegar Ezequiel 20, um capítulo anterior, você vai ver que o Senhor está falando ali da igreja sendo levada para o deserto dos povos, né? Esse texto que diz lá em Ezequiel 20, a partir do verso 34, quando se diz lá, né, que naquele dia, naqueles tempos, né, tempo do fim, o Senhor disse que assim como ele tirou o povo de Israel do Egito, ele vai retirar o seu povo de Israel uma vez mais do Egito. Não, ele não diz Egito, ele diz dos povos, ele vai tirar dos povos com mão forte, braço estendido e com ira. Vai arrancar o seu povo dos povos e levá-lo para o deserto
dos povos. E ali o Senhor vai entrar em juízo com o seu povo, vai fazê-lo passar debaixo do seu cajado, da sua aliança, e vai separar os rebeldes do meio do seu povo, para que o seu povo possa herdar a sua terra como herança. Então Ezequiel 20 está falando disso, ou seja, é o último êxodo, que nós já falamos em outras lives. E o capítulo 21 está falando de um cerco, ou seja, nesse mesmo episódio, da igreja está sendo levada para o deserto, nós estamos vendo que existe um cerco em Jerusalém, né, que esse é o cerco final, né, e que nesse contexto tem um príncipe profano de Israel, que é o príncipe da aliança, e que o irmão Márcio, certamente, eu acredito que já linkou ele com a besta que sobe da terra. É verdade, irmão Márcio? O irmão já falou sobre isso? Eu não sei se o irmão já chegou a falar sobre isso, porque eu perdi aqui a fala do irmão, né? Então, E essa parte, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Essa parte lá com Apocalipse eu não linkei. Eu Ah, disse que tá. posteriormente a gente ia linkar. A gente ia Sim. fazer isso junto, mas na hora que a gente chegasse em Apocalipse. Só Isso, falei meio por cima, mas não cheguei a linkar, não. tá bom. Então, assim, nessa minha fala é isso. Eu entendo, então, irmãos, que eu e o irmão Márcio, nós entendemos assim, que não há como nós associarmos o chifre pequeno com o anticristo mencionado por João. Por quê? Porque aí a nossa interpretação vai entrar em contradição. Não é que as escrituras vão entrar em contradição, porque as escrituras não entram, o que entra é a nossa interpretação. Então, a interpretação, né, tida como oficial da igreja, vamos dizer assim, ela é contraditória, a qual nós tínhamos até um tempo atrás. Porque, irmãos, chegou o tempo de despertamento da igreja, e a gente está despertando pouco a pouco, a cada um no seu tempo, né? Então a gente está evoluindo em conhecimento, em graça, cada um de nós, e temos que ter a humildade de reconhecer e não dizer que só porque a gente agora tem essa revelação e nos comportarmos como se já tivéssemos essa revelação desde sempre. E não é assim. Mas o fato é que a linha interpretatória acerca desse assunto oficial da igreja, a qual nós também pensávamos, ela é contraditória. Por quê? Porque nós temos textos bíblicos falando de um iníquo, um homem vil, profano, que ele é chamado de chifre pequeno, Gog, rei de Magog, ele é chamado de rei da Síria, rei do norte, que ele não tem nada a ver com Israel. Ele tem a ver com as nações muçulmanas, tem a ver com as nações do Oriente, do Norte de Israel. E nós vamos ter textos como esse de Ezequiel 21, 25, que vai se falar acerca de um príncipe profano de Israel. Entende, irmão? Se não há um segundo personagem, então, aparentemente, existe uma contradição entre os profetas e o profeta Ezequiel, nesse texto, porque ele está dizendo que, por exemplo, vou fazer uma parafrase aqui. Vamos supor que os dois é o mesmo personagem. Então, Daniel está falando que ele é o rei do norte. Isaías está chamando ele de rei da Síria. Miqueias chama no capítulo 5 de rei da Síria. Você vai ver outros profetas chamando ele desse rei do norte, chifre pequeno. E de repente vem o profeta Ezequiel, diz que tem um príncipe profano de Israel que vai se manifestar no tempo do fim. E aí você fica pensando assim, bom, será que é um erro de interpretação bíblica? Será que os profetas estão contradizendo? Irmãos, isso a gente descarta já, nem pensa nisso, né? Porque a gente sabe que as escrituras é palavra de Deus e ela não entra em contradição. Então, o problema está em nós, na nossa interpretação. Nós é que falhamos e alguns loucos chegam sempre ao ponto de dizer que as escrituras foi alterada. Não que eu não esteja dizendo aqui que isso possa ter acontecido em algum momento, mas chegam ao ponto de dizer, ousarem dizer que até alguns livros do Novo Testamento foram incluídos. Eu não tenho essa ousadia, eu não tenho essa audácia, eu não faço isso, eu tremo e estremeço diante da palavra do Senhor.
tá? E eu acredito que o Senhor, de uma certa forma, preservou a sua palavra, e muito mais provavelmente o erro esteja em nós, na nossa interpretação. Então, o que que é a igreja, por mais que ela seja uma igreja que tenha alguns séculos, cada denominação possa ter aí 100 anos de existência, sei lá, quanto tempo de existência. A igreja católica, por exemplo, tem séculos de existência. O que que é isso comparado com as escrituras que foi inspirada pelo próprio Espírito do Deus vivo? É nada. Então a gente não pode pegar essa nossa interpretação e fechar os nossos olhos, né, para o óbvio, porque a palavra ela nunca vai se contradizer. Então, dito isso, eu quero dizer que, sim, são dois personagens, não se trata de um só. E aí, então, fica claro, irmãos, que sempre quando houve um rei do norte vindo contra Israel, tinha um rei do sul no Egito, oferecendo-se como protetor, entre aspas, de Israel, e Israel no meio. E esse Israel que estava no meio sempre tinha um rei ali em Judá, sempre tinha um rei ali, que ou ele era um rei temente a Deus, como o rei Ezequias, ou ele era um rei, né, desviado, um rei como Jeconias, por exemplo, que fez aliança com Faraó e foi levado cativo com seus filhos para a Babilônia, o Eu usei cativeiro o exemplo babilônico. de Acabe como rei profano. Exato, exatamente. Então, irmãos, fica claro que são dois personagens. E nós vamos ver isso acontecer muito em breve. Muito em breve vai se manifestar no Israel carnal, tá? Dois chifres que nós vamos falar agora, nós vamos entrar sobre isso, linkar esse príncipe da aliança, esse príncipe profano de Israel, nós vamos linkar ele com a besta que sobe da terra. Então nós teremos duas bestas, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. E essa besta que sobe da terra, nós vamos mostrar para os irmãos agora que ela, na verdade, tem a ver com o Israel carnal, o Israel apóstata, o Israel que é, se deixa enganar, né, pela operação do engano. Amém? Então, irmãos, nós vamos observar agora, a partir de agora, que esse príncipe profano de Israel, né, aí ele está tipificado no falso profeta que é a besta que sobe da terra, tá bom? Então, a gente vai ver isso agora. Então, os irmãos percebem que nós já falamos aqui do mistério da iniquidade, 7 cabeças, mostramos a operação do engano através de duas nações, a Síria e Egito. Nós também mostramos aqui que existem dois personagens que estão fazendo parte dessa operação do engano. Um é o rei do norte e o outro é o príncipe da aliança de Israel, o qual também é chamado de profano e iníquo. É interessante que ele tem essa mesma característica que o rei do norte, né? O rei do norte é chamado de profano e iníquo por Isaías, no capítulo 11. Ele é chamado de profano e iníquo por Daniel, mas Ezequiel também diz que o rei de Israel, ou melhor, o príncipe de Israel, também é chamado de iníquo e profano. Então são muitas similaridades, mas um é príncipe profano de Israel e o outro é o rei do norte, que é outra coisa totalmente diferente. Então parece, mas não é. E, e aí então agora a gente vai mostrar aos irmãos, vamos mostrar aos irmãos que realmente esse príncipe da aliança profano de Israel, ele tem a ver com a besta que sobe da terra. E aí eu passo para o irmão Márcio, ele poderá falar um pouco mais sobre isso, e depois eu também vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Amém?